doença psiquiátrica agravada ou provocada pelo trabalho, auxílio-doença concedido administrativamente, mas sem o reconhecimento da natureza acidentária, sem reconhecer que a incapacidade adveio da atividade laboral. Quais são as diferenças entre essas duas situações? Esse vídeo é inspirado numa mensagem, num comentário de um inscrito aqui no canal, o Sr. Rafael, que traz esta provocação. Meu nome é Guilherme Colim, do canal Seba Direito, sócio do escritório Colim, Ramos e Jesus Advogados. Por favor, curta, comente e compartilhe. Vamos ver o que o seu Rafa... E, por favor, não põe as propagandas. Vamos ver o que o senhor Rafael escreveu. Doutor Colim, estou sofrendo de doença psiquiátrica e acredito ter sido agravada ou causada pelo trabalho. Teria como eu receber auxílio-doença acidentário? Pois me foi concedido auxílio-doença comum. É muito difícil fazer essa conversão em caso de doença psiquiátrica? Primeira questão. O auxílio-doença, se possível, vale a pena pedir a conversão do auxílio-doença comum em acidentário. Auxílio-doença acidentário é aquele decorrente de alguma doença associada, originada ou agravada pelo trabalho, pela atividade laboral. O auxílio-doença comum e o auxílio-doença acidentário têm o mesmo valor de benefício, 91%. Porém, o auxílio-doença acidentário assegura ao trabalhador os depósitos na conta do FGTS por parte do seu empregador e a estabilidade no emprego após a alta do INSS, após a cessação daquele período de incapacidade. Aí você talvez esteja se questionando, mas tem um outro vídeo aí do senhor que o senhor fala sobre a demissão discriminatória. É verdade. Mesmo no auxílio-doença comum, caso o segurado volte ao trabalho e seja demitido logo em seguida, e mesmo que a sua incapacidade não seja decorrente da atividade laboral, o auxílio-doença é indiscutivelmente comum. Se o segurado for demitido após o seu retorno, é possível abrir a discussão na justiça trabalhista se aquela demissão foi ou não discriminatória. E aí tem algumas implicações. No caso do auxílio-doença acidentário, o empregador provavelmente nem promoverá a demissão. Essa discussão talvez nem se inicie. Então, existe esta diferença que pode ser uma vantagem importante ou não, dependendo do caso concreto. Outra pergunta aqui. É muito difícil fazer a conversão em caso de doença psiquiátrica? Não, muito pelo contrário. Dependendo da doença psiquiátrica, pode ser até mais fácil do que em outras doenças. Algumas situações, por exemplo, o burnout. Burnout é uma doença psiquiátrica, está lá no decreto 3048 como uma doença laboral. Tem um vídeo aqui que fala sobre burnout, que sugiro que você assista também. E no caso do burnout, por exemplo, existe uma presunção de que ele decorreu da atividade laboral. Esta presunção é relativa, ela não obriga o judiciário, seja o juiz da vara previdenciária, seja o juiz do trabalho, não obriga o judiciário a reconhecer esta vinculação. Mas já existe uma presunção relativa, cabe prova em contrário. Então, no caso do burnout, seria muito fácil. Mas vamos falar das doenças psiquiátricas em geral. Vamos imaginar a depressão, vamos imaginar um estresse pós-traumático, uma síndrome do pânico. Caberá ao autor da ação demonstrar os fatos, as circunstâncias, o ambiente de trabalho que provocaram esta doença ou o agravamento desta doença. Às vezes fica muito fácil. A pessoa trabalha num ambiente com vulnerabilidade física, exposta a riscos, foi assaltada e desenvolveu um estresse pós-traumático, uma depressão. Outras vezes, existe naquela empresa, existe um histórico de assédio moral. O assédio moral não se restringe à agressão verbal praticada pelo empregador contra o empregado. O assédio moral inclui metas inatingíveis, sobrecarga abusiva de tarefas,
E existe uma série de hipóteses que pode caracterizar o assédio moral no ambiente de trabalho. E às vezes, aquele segurado, estou falando de direito previdenciário e trabalhista, às vezes aquele segurado não ajuizou nenhuma ação trabalhista discutindo o assédio moral, mas o colega dele ajuizou. E tem uma ação trabalhista lá em que foi reconhecido que aquele ambiente de trabalho é um ambiente tenso. Isso, o processo trabalhista do colega pode ajudar numa discussão em que se precise uma discussão previdenciária em que se precise comprovar a associação entre um agravamento de uma doença psiquiátrica com um ambiente de trabalho. É óbvio que se for o próprio segurado a ter esse histórico na Justiça do Trabalho, melhor ainda, facilita ainda mais, mas não sequer é necessário tanto. E vamos imaginar que não tenha nenhuma ação trabalhista. Vamos imaginar que a pessoa trabalha numa empresa qualquer, ninguém ajuizou nenhuma ação trabalhista, mas o ambiente de trabalho, por esta ou por aquela razão, agravou uma doença psiquiátrica, uma depressão, estresse pós-traumático, síndrome do pânico, o burnout, o transtorno de ansiedade. Caberá ao segurado fazer associação. Dependendo da atividade, já existe material demonstrando isso. Exemplo, motorista de ônibus. A atividade de motorista de ônibus é considerada uma das mais estressantes que tem. Aí, quando aparece no judiciário, quando bate as portas do judiciário, um motorista de ônibus que tem uma doença relacionada ao estresse, ansiedade, coisas do gênero, isso não garante, mas facilita. E existe já um histórico de reconhecimento judicial de que esta atividade ela é por si só tendenciosa ao estresse ou à ansiedade. Vigilantes, profissionais de segurança privada, a mesma coisa. É óbvio que não existe presunção. Eu sou motorista de ônibus, eu sou vigilante, então tal doença foi relacionada. Não existe uma presunção neste caso, mas existe uma tendência. Mas a minha atividade não era nem de motorista de ônibus e nem de vigilante, eu era porteiro de edifício. Em que eu e porteiro interno, ficava lá na recepção, em que eu não tinha, eu não estava exposto ao risco e nem ao trânsito, nem ao risco que o vigilante se expõe e nem ao estresse do trânsito das vias urbanas. Ok? Ainda assim é possível, desde que demonstrado uma associação entre aquele ambiente de trabalho ou algum fato específico ou o contexto daquela atividade laboral com a doença psiquiátrica que foi desenvolvida. Muito bem. Espero ter ajudado, pessoal. Este vídeo não é uma consulta. Este vídeo aqui eu peguei o comentário como inspiração. Se você for advogado, procure material sobre o tema. Se você for advogado, procure precedentes envolvendo aquela profissão, aquele tipo de atividade com aquele tipo de doença. Se você tiver condições de produzir, de trazer laudos psicológicos, mencionando a vinculação da doença com a atividade laboral, melhor ainda. E caso haja um histórico de faltas ao trabalho, recomendo também que traga o livro-ponto ou o histórico de faltas, alguma documentação demonstrando a frequência com a qual o seu cliente segurado faltou ao trabalho. Espero ter ajudado, pessoal. Um grande abraço e até o próximo vídeo.